Olá pessoal, vou falar um pouquinho sobre ajustes de tolerância dimensionais, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora com vocês é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a parte de tolerância dimensionais e depois no próximo vídeo eu falo sobre a parte de ajustes, tá bom? Bom, eu deixei dois materiais com vocês no portal, um material é referente a como tabelas e exercícios, então ele está mais simplificado, está mais enxuto, tá? Outro material tá mais extenso. Nesse material mais de exercícios de tabelas, tá? Primeira coisa que estou mostrando para vocês, né, é a parte aqui de termologia, né, dando uma resumida bem, né, da parte dimensional. Então a gente tem dimensão nominal, que é aquela dimensão que está no projeto do desenho, né, aquela que vem lá escrito dentro do projeto qual é. A gente tem também afastamento superior, que é a diferença entre a dimensão nominal e a maior dimensão máxima. Afastamento inferior, que é entre a diferença entre a dimensão mínima e a dimensão nominal. Campos de tolerância, que daí, o que é o campo de tolerância? Né? Então imagine aqui nessa peça aqui em cima que eu tenho a dimensão mínima e a dimensão máxima. A diferença de tamanho entre o maior que a peça pode ser e o menor que a peça pode ser é o que a gente chama de campo de tolerância, tá? Ou IT, tá bom? E isso é importante que a gente vai usar bastante também na próxima matéria. Depois, dimensão efetiva, é aquilo que realmente a peça acabou medindo depois de pronta. Dimensão máxima, né? Então, o máximo dela é qual o tamanho máximo da peça permitido, né? Então, que vai ser o que? A dimensão nominal mais o afastamento superior. E a dimensão mínima, que é o mínimo admissível, né? Que seria a dimensão nominal menos o afastamento inferior, tá bom? Bom, vamos lá então ver como é que isso acontece na prática aqui. Na prática acontece o seguinte aqui então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vou pegar o primeiro exemplo, então aqui a gente tem a medida de 22,34 mais ou menos 0,2, ou seja, 22 milímetros e 34 centésimos mais ou menos 0,2 décimos, tá? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte então, eu vou pegar na medida nominal, que é 22,34, somar 0,2. Então vai dar 22,54. E na medida nominal de 22,34, eu vou retirar o 0,2, né? Porque aqui é mais ou menos, né? Então somando o 0,2 e subtraindo o 0,2 da medida nominal. O afastamento superior é a diferença da nominal para a máxima. Se eu somei 0,2, diferença de 0,2. O afastamento inferior é a diferença da nominal para a mínima, que eu tirei 0,2. E o campo de tolerância total, 0,4, que é a diferença da máxima e da mínima. A maior medida e a menor medida, a diferença entre elas, 0,4. Normalmente é comum a gente ter essa nomenclatura, que mais ou menos um único valor aqui. Mas eu posso também aparecer aqui, ó, que nem 34,5 mais ou menos, não, mais 0,5 e menos 0,2. O que acontece então aí? Tá? Nesse caso, 34,05 mais 0,5, dimensão máxima. 34,05 menos 0,2, dimensão mínima. Afastamento superior, 0,5, né, que é a diferença da nominal para a máxima. E 0,2, a diferença da nominal para a mínima. Esse afastamento não é negativo, não é positivo? A gente está falando aqui de módulo, tá? Então, o afastamento vai ser sempre positivo, tá bom? E afastamento total, o campo de tolerância total, 0,7, diferença da maior medida para a menor medida. Também pode ocorrer das peças terem, da tolerância, né, ser positivo, tanto o afastamento superior quanto o afastamento inferior. Tá? Ou também pode acontecer de ter os dois afastamentos negativos. Vamos fazer primeiro com os dois positivos. Qual é a diferença daqui? Primeiro, eu vou somar 0,8. E depois eu também vou somar 0,2. Eu não vou subtrair. Então, para os dois casos, eu somo. Então, o que aconteceu aqui?
A dimensão mínima é maior do que a dimensão nominal, tá? Então isso pode ocorrer se as duas tolerâncias forem positivas, tem que somar as duas, tá? Afastamento superior 0,8, inferior 0,2, que é os valores aqui, mais e menos, né? Só que agora, o campo de tolerância total não é a soma dos dois afastamentos. De novo, é a diferença da máxima para a mínima. Como eu somei os dois, a diferença entre os dois é que deu de 0,6, tá ok? A mesma coisa vai acontecer se eu tiver os dois negativos. Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar 0,15, então 2,45 menos 0,15, que vai dar 12,30. 12,45 menos 0,60, né? Então, o afastamento superior 0,15, o inferior 0,6 e o meu campo de tolerância total 0,45, a diferença de 12,30 para 11,45. Tá ok? Bom, então agora vocês procurem realizar, preencher o restante da tabela aqui, tá? Vocês têm uma tabela de exercícios embaixo. Tentem completar essa tabela aí, seguindo essas mesmas orientações que eu acabei de fazer com vocês. Bons estudos e até a próxima.